que há 15 dias nós já meditamos um pouquinho na carta de Paulo aos Efésios, neste livro abençoado de 6 capítulos. Ô Gabriel, faz um favor aqui para mim. Eu acabei esquecendo, eu tenho uma imagem aqui para poder estar mostrando para os irmãos, mas precisa abrir meu zap aqui. Ô Andrei, faz favor aqui, Andrei. Abrir meu zap aqui para poder abrir a imagem. Todos podem abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Bíblia aí aberta no livro de Efésios. Nós vamos estar comentando um pouquinho, na verdade nós vamos dar uma continuidade. Como nós já vimos há 15 dias atrás, né, no culto de ceia, glória a Deus. Como nós já vimos acerca da origem, né, da carta aos Efésios, há 15 dias atrás, como eu estava dizendo, a carta ela não se trata de nenhum problema particular. É uma carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo, como os irmãos já sabem, alguns não estavam aqui, algumas coisas eu vou reprisar. E ela não se tratava de nenhum problema particular dos cristãos a quem ela estava sendo dirigida, sendo destinada. Mas ela vai falar de uma forma geral sobre a igreja, sobre a vida cristã. E é bem provável que essa carta ela não tinha sido escrita especificamente para os cristãos de Éfeso somente, mas também direcionada para outros lugares também. Esta carta ela está dividida. O resumo desta carta é a introdução da carta, também a boa notícia do Evangelho. Pronto, só deixar aberto, viu? Na boa notícia do Evangelho, nas bênçãos espirituais a qual o cristão tem quando está unido com Cristo. E essa carta também, ela fala da conversão, ou seja, ela vai fazer a comparação da morte e da vida, ou seja, da vida da pessoa, da conversão, da vida da pessoa antes de Cristo e depois de Cristo. Paulo também, ele mostra que ele é um apóstolo entre os judeus e os não judeus, né? A carta, ela vai falar, como eu disse, sobre a vida cristã, no qual ela vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo, ou seja, a carta de Efésios vai falar de forma específica acerca da igreja de Cristo. Também a carta vai tratar acerca de relacionamentos na família e também sobre a armadura do cristão. Paulo, ele incentiva os irmãos a aplicar as doutrinas verdadeiras na vida diária, na vida cotidiana. Mas sem nos atentarmos aqui hoje aos detalhes, muito aos detalhes, eu quero focar aqui hoje nos conselhos práticos, né, a respeito da vida cristã, e eu creio que é de interesse de todos nós. Paulo, ele está fazendo conselhos práticos da vida cristã que se encontra, né, aqui no capítulo 5, no capítulo 6. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no capítulo 5 de Efésios, amém? E aqui no capítulo de número 5, Paulo, ele vai instruir, presta bem atenção aqui, ele vai instruir a viver
vivermos em pureza de vida. E isso é o mesmo que buscarmos a santidade. Quando eu falo vivermos, buscarmos, estou nos incluindo. Por quê? Porque a carta ela foi destinada a cristãos. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, essa carta, esses conselhos, essas instruções e orientações, ela também se aplica a nós, à igreja de Cristo, aos seguidores de Cristo. Amém? Então, o apóstolo, ele instrui o cristão a viver em pureza de vida. E isso é o mesmo que buscar a santidade. Uma vida pura, uma vida santa, uma vida separada daquilo que é impuro, daquilo que é abominável, daquilo que é rejeitado pelo Senhor. E aí nós vamos fazer menção aqui agora do versículo 1, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Vamos ver o que o apóstolo vai dizer. A minha tradução é uma tradução mais atualizada, mais clara, mais, como os irmãos já sabem, aí quer dizer a mesma coisa, só uma troca mesmo de palavra. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Versículo 6: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas conversas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Até o 7. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está dizendo aos seguidores de Cristo: vocês não devem mais viver uma vida de trevas. Vocês não devem mais viver a vida de vocês na escuridão do pecado e da morte. Mas vocês precisam viver na luz da nova vida, que vivem em união com Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: vocês, seguidores de Cristo, vocês precisam viver em novidade de vida. Vocês são novas criaturas. E as velhas práticas, elas não podem continuar fazendo parte da vida de vocês. Portanto, aqueles que decidiram seguir a Cristo precisam se comportar como filhos e filhas da luz. Mas por quê? Vamos continuar. Versículo 8 vai nos responder o porquê que aqueles que foram chamados por Cristo precisam viver em novidade de vida, precisa ter uma vida diferente, precisa estar na luz e viver na luz e não mais em trevas. Porque o apóstolo Paulo responde no versículo de número 8, ele vai dizer: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de tudo, de todo tipo de bondade, de honestidade,
procurem descobrir quais são essas coisas que agradam ao Senhor. Versículo de número 11: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois toda bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, com hinos, com canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja de Éfeso. Ele está orientando, ele está alertando, ele está fazendo com que eles venham entender que agora eles têm uma responsabilidade como seguidores de Cristo Jesus. Só que na carta do próprio Paulo aos Romanos, o apóstolo, no capítulo de número 8, ele vai estar falando sobre a vida dominada pelo Espírito Santo. Eu quero que você preste bastante atenção para você ver e perceber o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Na carta do mesmo apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo de número 8, ele vai começar o capítulo dizendo assim: agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Mas no versículo de número 5 em diante ele vai dizer: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, ou seja, com a sua carne, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem às leis de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a sua carne, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de cristão não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em
espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do Espírito Santo que vive em vocês. Versículo de número 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa carne. Por quê? Se vocês viverem de acordo com a sua carne, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O versículo de número 15 ao versículo de número 17, o apóstolo vai dizer: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e para recebermos, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Como nós podemos ver, o apóstolo ele vai começar a carta aos Romanos no capítulo de número 8, dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que já foram alcançados por Cristo, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão unidos com Cristo. Mas depois ele vai fazer uma explanação da diferença de vivermos, de termos uma vida direcionadas pelo Espírito e de termos uma vida direcionada pelo nosso eu, pela nossa carne, pela nossa natureza pecaminosa. E nós precisamos entender que se nós quisermos viver na luz, se nós quisermos ser guiados por Deus, se nós quisermos viver debaixo da sua proteção, debaixo da sua direção, se queremos ser cheios do Espírito Santo, ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial, nós precisamos renunciar à nossa carne, à nossa natureza pecaminosa, o nosso eu, o nosso ego. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Mas como poderemos renunciar àquilo que não conhecemos? Como podemos saber qual é a vontade de Deus se nós não procuramos conhecer a vontade de Deus? Como poderemos saber se de fato estou andando em Cristo, se estou na luz ou se ainda estou na escuridão? Ah, mas eu parei de beber, eu roubava, agora eu não roubo mais, eu vivia aprontando por aí, agora eu não apronto mais. Será mesmo que é somente isso? Será mesmo que uma vida de pecado, uma vida de escuridão, uma vida em trevas se resume em apenas aqueles pecados a qual nós já intitulamos como pecados acessíveis e grandes e terríveis aos olhos do Senhor? Meus irmãos, pecado é errar o alvo. E toda vez que eu e você deixamos de conhecer a vontade do Pai para as nossas vidas, toda vez que eu e você deixamos de fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, nós estamos errando o alvo. Nós estamos negando a vontade do Senhor para as nossas vidas. E Paulo, ele está chamando a atenção, ele está mostrando o privilégio e o prazer
perderam a seriedade disso. É um privilégio poder conhecer a vontade do Senhor, que a própria palavra vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. As bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dores, mas não é fácil. Por que que não é fácil? Porque renunciar não é fácil. Esses dias nós estávamos nos cultos conversando aqui com o irmão. O irmão estava dizendo: antes de eu vir para cá, eu não passava certos tipos de coisa, não. Quando eu estava em certo lugar, tudo normal, tudo bom. Eu falei para o irmão: mas quando você estava em certo lugar, você renunciava o seu eu, a sua carne? Renunciava o mundo? Renunciava o pecado? Você obedecia a palavra? Não. Eu só ia lá, mas não tinha mudança de nada. Eu falei: então está explicado, meu irmão. Renunciar não é fácil, irmãos. Abrir mão daquilo que traz prazer à nossa carne não é fácil. E quem diz para você que é fácil te enganou, porque não é fácil. Mas é um privilégio saber que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Saber que em Cristo Jesus o pecado não pode mais ter domínio sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. Saber que em Cristo Jesus eu já estou purificado, eu estou limpo. Ao invés de Deus, o Pai, olhar para mim e me ver sujo pelo pecado, Ele vai me ver cheio do sangue de Cristo. Aleluia, porque por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz, eu fui purificado, eu fui liberto. Aleluia. E isso não é para qualquer um, é para aqueles que de fato falam: eu quero andar na luz, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero ter uma vida com Deus e em Deus, eu quero ser luz em meio às trevas. No restante do capítulo, Efésios, no restante do capítulo 5 da carta, os irmãos já sabem que Paulo ele vai continuar aconselhando. E aqui ele está tratando de relacionamentos. Ele vai falar para as esposas e para os esposos. E é um texto que a gente já conhece muito. Ele vai falar: esposa, obedeça o seu marido como você obedece ao Senhor. Mas ele também vai dizer: marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, amou a igreja. Então, ele vai trazer aqui orientações às esposas, aos esposos. Ele está falando sobre relacionamento. Ele vai trazer orientações aos filhos, orientações aos pais. Ele vai trazer orientações, conselhos aos escravos, aos seus donos. E depois os irmãos podem meditar em cada versículo de forma... Nós já fizemos menção desses textos aqui na igreja, os irmãos já conhecem. E Paulo ele traz essas orientações. E ele está falando aqui acerca de relacionamento. Relacionamento entre esposa, esposo, filhos, pais, escravos, donos. E nós esse ano estamos falando sobre relacionamento. Só que então nós vemos aqui em Efésios 6, o versículo de número 10 ao versículo de número 20, que está inserido na terceira parte da carta. A carta ela está dividida em 3 partes, e a terceira parte é o capítulo 4 até o versículo 6. E nós vemos que essa terceira parte é de caráter também exortativo. Paulo está exortando, está orientando, está chamando a atenção. Vocês precisam ser assim, precisam fazer assim. As
linguagem provém do ambiente militar. E nós já vamos fazer menção do texto. Ou seja, assim como um soldado precisa estar vestido da sua armadura, os cristãos são conclamados a vestir-se com a armadura que Deus dá para resistir às forças espirituais do mal. Acompanhe comigo o versículo de número 10, do capítulo 6 de Efésios. Vai dizer assim, ó, Paulo está terminando a carta, ó. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Em outras traduções está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, as potestades, os governos e autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem com os sapatos a prontidão para anunciar boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre o tempo todo, o povo de Deus. E aí ele fala: e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, eu fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho, porque eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Embora esteja aqui agora na cadeia, porque vocês sabem que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Nós estamos falando de quê? De um apóstolo que entregou a sua vida completamente pelo reino de Deus, de que enfrentou cadeias, enfrentou perseguição, enfrentou humilhação, enfrentou injustiça por amor à causa de Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo. E aqui, meus irmãos, os cristãos, eles são conclamados a vestir-se com a armadura que Deus dá para resistir o mal. Embora o cristão, ele está unido com Cristo Jesus. Embora o cristão, ele já reine com Cristo. O cristão também, ele precisa estar preparado para lutar contra essas forças. Ainda estamos aqui na terra. E o apóstolo Paulo, ele está usando essa linguagem militar porque era algo comum daquela época. Sendo assim, ele faz essa comparação, a qual chamamos de metáfora. Ou seja, a comparação de um soldado romano pesadamente armado. E aqui os irmãos podem ver na imagem um soldado romano dessa época, a qual usava o capacete, a armadura do soldado, o capacete, o escudo, que era aquilo que ele colocava aqui na frente para se proteger, a couraça ali no corpo, o cinto, a espada e as sandálias. Essa aqui era a armadura de um soldado romano
totalmente armado e equipado para cumprir o seu papel. E aí Paulo faz essa comparação com o cristão. Ele vai continuar as instruções e orientações no versículo 10 até o versículo de número 20, a qual fizemos menção. E o que mais me chama a atenção é no versículo 10, quando ele vai dizer, ele vai passar todas as orientações, ele vai chamar atenção, ele vai mostrar como é que nós precisamos ter uma vida direcionada, guiada em Cristo, deixar as trevas para viver na luz e tudo mais. E ele termina a sua carta dizendo: fortalecei-vos. Vocês precisam se fortalecer. Em quem? No Senhor. Aleluia. E na força do seu poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, meus irmãos, ele continua mostrando o quê? Paulo continua mostrando o que devemos fazer. Paulo continua mostrando o porquê devemos fazer e como nós devemos fazer. Ou seja, a receita prontinha, as instruções, a carta, as orientações, o manual, o que devemos fazer, o porquê devemos fazer e como devemos fazer. E aí, acompanhe comigo no versículo de número 14, ele vai dizer assim. Eu disse que ele está fazendo uma comparação da vida cristã com um soldado romano. Ele vai dizer assim, no versículo 14: portanto, estejam preparados, usem o que, irmãos? A verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Cadê o cinturão? Cadê a couraça? Olha lá o que está no tronco. Olha lá o cinto. Olha lá o cinto. Paulo, ele está fazendo a comparação. Vocês precisam usar a verdade para proteger. Para proteger. O cinto da verdade é a primeira peça com que devemos nos equipar. O cinto da verdade. O cinto, ele pertencia mais à roupa de baixo e era usado pelo soldado para prender a túnica e também a espada. Ao fivelar o cinto ou cingir os lombos, o soldado, ele recebia uma sensação de força e de firmeza. O cinto do soldado cristão é a verdade. O cristão não pode negociar a verdade, porque o cristão, ele segue a verdade, porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Aleluia. O cristão não pode de forma nenhuma abrir mão da verdade, porque a verdade, ela é como o cinto do soldado. Aleluia. Para o cristão, ela é o cinto do soldado cristão. Alguns comentaristas, eles entendem que a verdade mencionada aqui em Efésios é a verdade da revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras Sagradas. Outros já creem que é a sinceridade, que é a integridade. Há um autor bem conhecido que conclui que o melhor é associar as duas afirmações, pois uma não bastará sem a outra, elas precisam andar juntas. Lembremos, ser enganador, cair na hipocrisia, apelar para as intrigas, para os complôs, é fazer o jogo do diabo, e não podemos vencê-lo seguindo as suas próprias regras. Se eu quero pagar o mal pelo mal, eu estou no jogo do diabo. O cristão precisa andar na verdade.
O cristão precisa estar na verdade. O cristão, ele precisa estar alicerçado e firmado com a verdade. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Senhor. Ainda no versículo 14, Paulo, ele vai estar falando não somente com o cinto, mas ele vai estar falando sobre a couraça da justiça. E a couraça da justiça do soldado, ele cobria as costas e ele cobria a frente. E era a peça principal da armadura. Ela protegia quase todas as suas partes vitais, que é essa parte que protegia o tronco do soldado. Na teologia de Paulo, ninguém tem justiça própria, mas apenas a que vem de Cristo, e é Cristo que é a nossa justiça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo, irmãos. Mas a fome e a sede de justiça, segundo Jesus, fazem parte do caráter cristão. Se eu sou cristão, eu preciso ter fome e ter sede de justiça. Aleluia. Eu preciso ter fome e ter sede da justiça de Deus, sendo tanto a justiça de Cristo quanto a integridade de caráter. Faz parte dessa couraça, pois as duas juntas elas vão criar uma força impenetrável. Aleluia. Eu estou aqui falando com você de como é que nós podemos andar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na nossa vida com Cristo. No versículo de número 15, nós vamos ver Paulo falar sobre calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. As botas do Evangelho da Paz. Stott, ele menciona que os comentaristas concordam entre si. Por quê? Que Paulo, ele tem uma mente... Que Paulo, ele tem uma mente acaliga, meia bota, que era feita de couro, deixava os dedos, os pés livres, tinha solas pesadamente cravejadas e eram fixas nos calcanhares e nas canelas, com tiras de couro mais ou menos ornamentais. A caliga equipava os soldados para as marchas longas e para tomar posição firmemente e evitar que os pés deslizassem. O diabo, ele odeia o Evangelho de Cristo, mas você deve amar o Evangelho de Cristo, revestir-se dele e nunca se envergonhar de proclamar o Evangelho de Cristo. Paulo, ele afirmou aos romanos que o Evangelho é poder de Deus, é salvação de Deus e é justiça de Deus. E é por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. Aleluia. Aleluia. Como eu vou me envergonhar de algo que transforma vidas? Como eu vou me envergonhar de algo que transformou a minha vida? Oh, aleluia. Como eu vou me envergonhar de algo que me tirou das trevas e me trouxe para a luz? Como vou me envergonhar de algo que me tirou da morte e me trouxe para a vida? E me deu vida eterna e me deu garantia de salvação. Como eu vou me envergonhar do Evangelho que flui dentro de mim ao ponto de me fazer entender que eu não sou ninguém perto dele, que eu preciso e dependo dele todos os dias da minha vida, e que por causa da sua graça eu estou de pé. Aleluia. E ai de mim se não fosse a misericórdia e a graça dele, o inimigo já teria nos devorado vivos. Como vou me envergonhar de algo que me protege todos os dias, que me alcança
alcança, que me transforma, que me libertou e que me faz enxergar além daquilo que eu posso ver. Aleluia! Não tem como eu me envergonhar do evangelho de justiça e de paz. Nós vemos por aí pessoas que não se envergonham de forma nenhuma das suas religiões e que em nome dessas religiões, ainda que estejam prejudicando o seu próximo, elas levantam a bandeira, batem no peito e dizem: é a minha religião. E eu estou aqui em nome de Deus tal, em nome de não sei quem, em nome do meu líder assim, em nome do meu orixá, não sei como. Mas Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho da paz, do evangelho de justiça, porque ele é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. Aleluia. Aleluia. Estou falando para você de um evangelho que transforma. Estou falando com você de um evangelho que não é somente, nunca é uma religião, mas é poder de Deus sobre a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando com você de um evangelho que não é apenas palavras, contos de fadas ou coisas bonitas. O evangelho é uma pessoa, e o evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glórias. E Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador e é o motivo pelo qual estamos aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo de número 16, Paulo vai dizer: levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do inimigo. O escudo da fé do soldado romano era longo e retangular, cobrindo-o inteiramente, cobria o soldado por inteiro, e ele servia para aparar as lanças e as flechas incendiárias. Nesse versículo, o escudo que devemos embraçar é a fé, que significa o compromisso e a fidelidade a Cristo, e a confiança no poder de Deus nos momentos das nossas lutas diárias. A Bíblia diz que Deus é o escudo para aqueles que nele confiam. O salmista, ele declarou no Salmo 7, no versículo de número 10: Deus é o meu escudo. Aleluia. Ele é a nossa proteção. E no versículo de número 17, Paulo, ele vai estar fazendo a comparação a mais dois itens aí da armadura do soldado. Ele vai dizer: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada do Espírito. Aqui ele está falando sobre o capacete e sobre a espada. O capacete da salvação, o capacete do soldado, ele era feito de metal resistente, como bronze ou ferro, mas havia um forro interno para proteger o seu peso tolerável. A salvação, irmãos, ela significa libertação, ela significa adoção, ela significa justificação, ela significa perdão, ela significa ressurreição, ela significa muito mais, ela significa vida eterna. E não há dúvida de que, ao saber que a nossa alma está segura em Cristo, não temeremos mal algum, pois ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O termo grego para a espada aqui é machaira, que é a espada curta, e isso significa que você poderá ficar bem próximo do seu adversário. De todas as 6 peças da armadura, a espada é a única que pode ser usada tanto para a defesa quanto para o ataque. A espada do Espírito é identificada, irmãos, em Cristo Jesus como a palavra de Deus. Nós encontramos o melhor exemplo de uso da espada do Espírito, tanto para defender como para atacar.
batismo nós podemos ver Jesus vencendo o diabo com a palavra. Aleluia. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra como a nossa espada, a espada do Espírito. Ou seja, eu e você, nós temos o que devemos fazer para termos a nossa vida cristã firme em Cristo. Nós temos o porquê que nós devemos fazer e nós temos como, de que forma. Nós temos aqui as orientações necessárias de como nós temos que nos comportar e agir, o que fazer para que a nossa vida em Cristo Jesus esteja inabalável, esteja firme cada dia e todos os dias. Amém? Amém. Eu quero concluir dizendo nesta noite que a vida cristã, como eu já disse aqui, ela não é uma vida fácil. Não é para qualquer um, porque é para aqueles que querem viver uma vida de renúncia. Não é sobre mim, é sobre Ele. É para aqueles que aceitam o chamado do Pai. E a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque nem todos vão permanecer firmes. Porque nem todos estão dispostos a viver no reino, para o reino e em prol do reino. Estava ainda ali, numa visita agora há pouco, e o irmão disse assim: eu tive um sonho esses dias, e no sonho estava numa pista e vi uma grande multidão, e a multidão estava vindo e eu estava indo. Só que tinha um leão muito grande, e esse leão estava do meu lado. A multidão inteira estava vindo e eu estava na contramão da multidão. Eu estava indo sozinho com o leão. Aleluia. A vida cristã, irmãos, é como esse sonho, essa visão desse irmão. Nem sempre a multidão vai estar conosco. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre estaremos na contramão da multidão. Mas uma coisa é fato, uma coisa é verdade. O leão da tribo de Judá sempre estará ao nosso lado. Aleluia! Ele não nos deixará, aleluia! Porque foi Ele que nos alcançou. E eu disse para o irmão, talvez humanamente dizendo, seria muito mais viável, muito mais prazeroso dizer: eu queria estar no meio da multidão. Mas para aqueles que foram alcançados e que já entenderam a vida cristã, eles preferem estar na contramão. Eles preferem estar humanamente dizendo sozinhos, mas não abrir mão da presença do leão. Aleluia! Não abrir mão da presença do leão, porque com Deus, ainda que estejamos só, nós estaremos com a maioria. Oh, aleluia! Você não está só. Você não está só, porque o leão da tribo de Judá te alcançou. Para mandar a sóbria. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena dizer sim para o nosso Senhor. Vale a pena dizer não para este mundo. Vale a pena dizer não para a minha carne, ainda que venha doer. Vale a pena dizer não para as minhas emoções, que muitas vezes tendem a nos enganar e dizer: faz assim, faz assado. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo do Senhor, aqueles que são guiados pela a espada do Espírito, eles não serão enganados. Aleluia. Aleluia. A multidão, ela se perde no meio do caminho, mas aqueles que têm o leão como sua companhia não se perderá. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como montes de Sião, que não se abalam
O cristão, ele pode até passar por tribulação. O cristão, ele pode até passar por processos, por dificuldades, porque faz parte da vida cristã. Mas ele nunca estará sozinho. Aleluia. Ele nunca estará sozinho. Aleluia. Porque o verdadeiro cristão tem a sua confiança naquele que vive e reina para todo sempre. Ei, naquele que não dorme, naquele que não cochila. Aleluia. Grande é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, meus irmãos, vale a pena, porque um dia reinaremos na glória com Ele. Vale a pena. E Paulo, ele entendia isso, é por isso que ele passava e enfrentava tudo que ele tinha de passar e enfrentar, porque ele entendia que valia a pena. Ele não estava no Evangelho só por causa do que o Evangelho podia fazer. O Evangelho pode trazer transformação, libertação, milagres, cura, poder de Deus, prosperidade, paz. O Evangelho pode trazer tudo isso e muito mais, e ele traz. Mas Paulo, ele não estava por causa daquilo que o Evangelho podia fazer. Ele estava por causa do próprio Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele estava por causa da causa e não somente por causa dos resultados. Aquele que se achega ao Evangelho só por causa dos resultados, ele não permanece. A primeira luta que aparecer, ele vai embora. Ele desiste. Ele desiste. Mas quem se aproximou do Evangelho por causa dele, aleluia, por causa do nosso Senhor, porque entende que não pode viver sem a presença dele, porque entende que não merecíamos estar aqui, merecíamos estar condenados à morte, ao inferno, à condenação eterna. Merecia estar dessa forma, mas não está por causa dele. Esse não abre mão do Evangelho. Aconteça o que acontecer, Senhor, não abrimos mão, porque eu estou aqui por causa de Ti. Eu não estou aqui só por causa daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, porque eu sei que o Senhor faz. Eu não estou aqui só por causa daquilo que o Senhor pode fazer através de mim, porque eu sei que o Senhor faz, é o Senhor quem capacita. Aleluia. Mas eu estou aqui por causa do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando a multidão inteira vai embora, irmãos, Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês? Vocês também não vão? E Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para onde iremos nós? Se não podemos viver sem a tua presença. Para onde iremos nós se não podemos viver mais sem ti? Se és como o ar que eu respiro. Para onde? Para onde iremos, Senhor? Se tu és o bem mais precioso que eu tenho. Para onde iremos nós? Se o Senhor simplesmente se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Eu estou falando, meus amados, de relacionamento, de intimidade, de aprofundamento, de entender quem Ele é e de não abrir mão disso por nada e nem por ninguém. Amém? Amém? Amém. Não vai ser qualquer lutazinha. Muito pelo contrário. As lutas, as perseguições, as coisas que vêm para nos abater, elas nos aproximarão ainda mais dele. Eu vou entender que eu preciso muito mais me lançar aos pés dele, porque sozinho eu não posso, mas nele eu posso todas as coisas. Aleluia! Grande é o nosso Senhor.
Que o Espírito Santo de Deus ministre melhor seu coração. Aleluia. Oh, glórias. Espírito Santo do Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra ministrada nessa noite. E aquilo que eu não consegui falar como o Senhor gostaria que eu falasse, que o teu Espírito Santo possa falar melhor os corações do teu povo, da tua igreja, de todos aqueles que se encontram aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer todos os dias que tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir até o Senhor se não for através de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a entender todos os dias que vale a pena permanecer firme em Ti. Firma os nossos passos em Ti, na Tua presença. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos do nosso entendimento para compreender que não há outro caminho além de Ti. Que não vale a pena negociar o Senhor com nada, nem com ninguém. Que não vale a pena, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Sabemos que não é fácil. Sabemos o quanto é difícil. Mas nós precisamos e dependemos do Teu auxílio. Todos os dias, em cada dia das nossas vidas. Porque somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores, somos limitados. E ai do Senhor se não fosse o Senhor em nossas vidas. E ai de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas. Eu quero nessa noite perguntar se alguém neste lugar que, compreendendo a palavra do Senhor, ainda não tomou a sua decisão em Cristo Jesus, ainda não fez uma aliança com Deus, ainda não reatou aquela aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden com o Senhor, e gostaria de convidar Jesus para entrar na sua vida e se tornar o seu único Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria de saber se há alguém neste lugar que deseja fazer esse pacto de aliança com o Senhor Jesus e passar a viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se há alguém que gostaria de fazer essa confissão de fé mediante a igreja, perante a igreja, e se tornar crente em Cristo Jesus, levante uma das suas mãos e nós vamos estar orando por você. Oh, aleluia. Quem é, meus irmãos? Traga ele aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Há mais alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e deixar o Senhor Jesus transformar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua vida? Se há alguém, levante uma das suas mãos e nós vamos estar orando por você. Mas se não há, que o Espírito Santo da verdade te conceda uma outra oportunidade. Amém? Amém, mãe? Pode aproximar aqui. Glória a Deus. Diz assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, e te recebo na minha vida, e te peço, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda a te seguir, a te servir, a te obedecer, a viver para a glória, para a honra do teu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda a viver para a glória do teu nome, firme e inabalável na tua presença. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, aqui está uma vida que está te confessando como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus Cristo,
pessoa, Senhor, que o Senhor conhece muito mais do que nós mesmos conhecemos. Ah, Jesus, eu quero te pedir, firma os passos dele na tua presença, porque o Senhor morreu por ele ali na cruz do Calvário. E eu quero te pedir, Jesus, venha, Senhor, completar a tua obra na vida de Edivaldo e faz o teu querer e a tua vontade na vida dele. Que toda sentença de morte, que todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus. Que o seu nome seja glorificado na vida dele, ó Pai, pois nós cremos na transformação que vem de ti. Ah, Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a cuidar desta vida, nos ajuda, ó Pai, entra com libertação do alto da cabeça à planta dos pés. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória sobre a vida dele, Jesus, pois o teu evangelho, o Senhor, é o poder de Deus sendo revelado para transformar a vida daqueles que se rendem ao Senhor. E nós queremos te agradecer pela vida dele, e nós queremos te pedir, nos ajuda, Senhor, ajuda, Pai, que ele possa te conhecer cada dia mais e ficar firme na tua presença, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Abraça ele aí, Samuel. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Minha fé não está firmada, coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você consegue declarar isso nessa noite? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre será Deus. Levante as suas mãos e declare: Ele é Deus.
Se não, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se ela fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. O que isso significa, irmãos? Significa estar num patamar de relacionamento com Deus. Entender que tudo aquilo que o Senhor fizer em nossas vidas e através de nós vai ser consequência de uma vida com Ele. Tudo aquilo que Ele fizer em nossas vidas, se Ele nos livrar da enfermidade, se Ele nos livrar da morte, se Ele nos livrar das portas fechadas, seja lá do que for, que Ele nos livrar, será consequência de uma vida com Ele. Mas eu preciso entender, e eu preciso entender, que a minha motivação maior não é por causa daquilo que Ele pode fazer, é por causa da presença dEle na minha vida, é por causa da companhia dEle todos os dias na minha vida, é de poder olhar para o alto como salmista e olhar e dizer: de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia! É de saber que eu deixei de ser criatura para me tornar filho de Deus. Haramandácia, Harabacébia. Oh, aleluia! É ter relacionamento de pai com filho. Entende o que é isso? É de poder deitar no colo de papai, no ombro de papai e dizer assim: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E ainda que o meu pai me diga não hoje, eu não vou deixar de amar meu pai por causa disso, porque o meu amor pelo meu pai vai muito além do que ele pode dizer, do que ele pode fazer. Oh, aleluia! Louvado e exaltado é o teu nome. Nos leva a um nível mais profundo, Senhor. Nos leva a um nível de intimidade, nos leva a um nível de relacionamento. Nos leva, Senhor, nos leva a experimentar, Senhor. Nos leva a entender o que Pedro entendeu naquele momento. Nos leva, Senhor, nos leva a entender que não podemos viver sem Ti. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se ela fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar doer, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque a sua presença será tudo em nossas vidas. De nada teremos falta, porque a plenitude da sua presença preencherá o mais íntimo da nossa alma e das lacunas da nossa alma. Ainda que nos falte o pão, Senhor, ainda que sejamos perseguidos, ainda que as portas se fechem, ainda que o Senhor diga não, não é o momento, não é a hora, não abriremos mão da tua presença. Não abriremos mão da tua presença. Queremos viver contigo, por ti, para ti, porque por ti, por causa de ti são todas as coisas, e nada, nada, nada prevalece da mesma forma sem o agir do Senhor em nossas vidas. Não faz sentido, não tem sentido
estarmos aqui nessa terra se não vivermos para a glória do teu nome. Oh, aleluia. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que meu papai é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente em meio à angústia. Ele é o nosso tudo, a nossa porta. Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco, a nossa torre forte, a nossa estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Sem ele, nada do que tem será. Nada do que é permanecerá. Aleluia. Louvado e exaltado é o teu nome. Somos dependentes de ti, Jesus. Somos dependentes de ti. Amém. 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 Glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Só um pouquinho, meus amados. Já estamos finalizando. Já estamos terminando. Graças a Deus. E eu só quero passar os avisos da semana rapidinho. Glória a Deus. Meus